Acho que todo mundo aqui conhece a Casa da Coruja, mas pra quem não conhece, a Casa da Coruja é uma animação da Disney criada por Dana Terrace, onde a protagonista Luz encontra um portal para o mundo dos demônios. Então o vídeo de hoje é sobre um iceberg da série. Iceberg é um modelo de lista que conta fatos ou teorias de um determinado tema, e quanto mais for descendo no iceberg, mais desconhecidos e estranhos são os tópicos. Esse vídeo traz spoiler de toda a animação A Casa da Coruja e decidimos manter os nomes em português, por exemplo, Ilhas Escaldadas, Corujito e por aí vai. Este iceberg é baseado em um iceberg que achamos no Reddit, um postado pelo usuário TheShack77 e outro pelo King of the Desert, o que facilitou muito a pesquisa, então crédito a essas pessoas. Os links estarão na descrição. Céu. Terceira temporada encurtada. Era esperado que a terceira temporada da animação tivesse 30 episódios, mas ela foi encurtada e por um tempo chegou a ser cancelada, pois a Disney alegou que a obra não se encaixava na marca Disney. Primeiros da Disney. Isso se refere ao fato do show ter sido o primeiro da Disney a apresentar uma protagonista bissexual, um personagem não binário e um beijo entre pessoas do mesmo gênero. Lego Ida. Surgiu depois que alguém comparou a Mundo da Luz com o mundo de Lego. Esses dois usuários foram responsáveis por criar a versão Lego da Ida. Universo compartilhado com Anfíbia. Há muitos easter eggs de Anfíbia em A Casa da Coruja, incluindo o cartaz de desaparecimento da Anne. Referência a Harry Potter. Existem muitas referências a Harry Potter, como o quadribol, a X-Side, o chapéu seletor e outros elementos da obra. Casais. Apenas Lumit e Rida são casais conhecidos na obra, mas há insinuações de que Will e Hunter ficaram juntos após o time skip de 4 anos mostrado no último episódio. Chibi Tiny Tales é uma série de curta-metragem com os personagens da Disney versão Chibi, colocada em situações diversas. Está disponível no YouTube e os personagens da Casa da Coruja apareceram em um dos episódios. Mori Mark, um usuário do Reddit e também outras redes sociais como no Twitter, que posta comics recorrentes de A Casa da Coruja, muito famosos no fandom. Superfície. Luz é neurodivergente. Dana Terrace confirmou que Luz foi escrita para ser neurodivergente, e muitos fãs a associam com TDAH. Tatuagens de panqueca. O grupo principal de amigos Emmett, Luz, Hunter, Gus e Willow fez tatuagem em homenagem ao panqueca. Código no título dos episódios. Pegando a primeira letra do nome de cada episódio, forma-se uma frase, que traduzindo fica, na primeira temporada, é uma bruxa perde o caminho verdadeiro, na segunda, procura a chave e tem uma fechadura, e na terceira, as primeiras palavras formam obrigado por assistir. Invertendo a ordem do nome dos episódios da terceira temporada fica observando e sonhando com o futuro graças a eles. Panqueca era o palismã de Caleb. É uma teoria dos fãs que sugere que Panqueca era o palismã de Caleb antes de ser de Hunter. Os indícios para essa teoria são: o Panqueca foi abandonado, o Panqueca fala Caleb por Hunter quando precisava de um nome falso, Bellas grita Caleb e ouve a Panqueca, e um pássaro parecido com Panqueca aparece nos flashbacks com Caleb. Pinturas de Mentioka. Em 2023 foram liberadas em alta qualidade as pinturas e imagens que aparecem na mente de Bellas. Gus viu as memórias de Bellas. No episódio A Maré de King, Gus faz Bellas reviver suas piores memórias, e assim Gus vê as memórias dele matando o irmão, criando o primeiro Green Walker, e descobre que tem um Green Walker. Lilith é Eroace. Em uma transmissão, tocou um áudio da voz original de Lilith lendo uma carta para o Corujito, onde ela diz que não se interessa por relacionamentos românticos. Dias depois, a dubladora confirmou que ela é Eroace. Um pequeno parêntese. Eroace são pessoas que estão tanto no espectro aromântico, que não se interessam romanticamente por outras pessoas, quanto no espectro assexual, que não se atrai sexualmente por outras pessoas. Rainha Morcego era o palismã do Titã. É uma teoria popular no fandom que sugere que a Rainha Morcego seria palismã do Titã ou do um dos irmãos do King, já que ela afirma ter sido criada por um gigante, mas isso nunca foi confirmado oficialmente. Assassinatos em massa dos guardas dourados. A série mostra vários lugares com o corpo dos antigos guardas dourados que o Bellas matou. Os arquivistas e a Guerra dos Arquivistas e Titãs. Os arquivistas eram um grupo de coletores adultos que viajavam pelo reino dos demônios. Eles enganaram o irmão mais novo, o coletor que vimos na série,
para brincar com os titãs, e com isso descobriram que os titãs anulavam sua magia e os eliminaram um por um. O titã, acreditando que o coletor era o responsável, o expulsou e o aprisionou. Não se sabe o que aconteceu com os arquivistas. Ratador se refere-se ao rato que aparece no laboratório de Alador. Dana disse que foi uma referência a uma cena anterior que o Alador fazia uma pose que o lembrava o Remy de Ratatouille. Ela considerou o rato como talismã de Alador, como justificativa da sua aparição. Little Miss Perfect é uma animação famosa no ponto de vista da Emmett. O criador da música até fez uma continuação exclusiva para a Casa da Coruja. Vazamento de Para o Futuro. O penúltimo episódio da série vazou no iTunes 2 semanas antes da estreia oficial. Evelyn Gawthorne. Em uma live pós-final, Dana Terrace confirmou que Evelyn e Caleb são ancestrais da família Gawthorne, mas nem Hunter e nem a família atual sabem disso. Braços fracos de nerd. Se refere-se a uma fala de luz no primeiro episódio, mas depois ela é mostrada levantando e girando Emmett, sugerindo que ela ficou mais forte nas Ilhas Escaldadas. Teste de animação. No vídeo lançado antes do final da série, com designs e conceitos iniciais, Dana confirmou que não era o piloto. Hunter é um título. Hunter recebeu esse nome porque ele seria um caçador de bruxas segundo os planos de Belos. Esta mãe está pronta para a trama. Se refere a uma frase de luz no episódio A Felicidade está nas Pequenas Coisas. Algumas pessoas interpretaram essa frase como um indício de algo que viria depois. Belos é um colonizador. Algumas pessoas chamam Belos de colonizador pela forma como ele conquistou e governou as Ilhas Escaldadas. Águas rasas. A maldição é uma metáfora para a doença crônica. Muitas vezes acreditam que a maldição de Ida é uma metáfora para a doença crônica, baseada na maneira de como a maldição se comporta nela. Existem muitos vídeos que explicam isso de uma forma mais aprofundada. Ninguém gosta de ter uma maldição, mas se você cuidar direitinho, dá pra viver bem. Hall Pellet Shorts é uma série de curtas que se passa na primeira temporada, disponível no YouTube. Gustavo Fringia. Alguém comparou Gus com um personagem de Breaking Bad e isso se tornou um meme. Coletor Luz. Uma teoria que surgiu após Dana desenhar parte do design do coletor em uma live beneficente. Ele e Luz compartilhavam traços faciais vagos e alguns fãs especularam que Luz seria possuída pelo coletor. Paralela de Ida e Belos. Os dois são figuras mentoras que lutam contra uma maldição e orientam bruxos sem magia. Mas apenas um deles é um desgraçado. Sanji Undertale. Belos e Gus aparecem com um olho azul durante a série, e graças a isso o fandom criou diversos memes. Spin-off da Ida Jovem. Dana já disse que se tivesse a oportunidade de trabalhar em A Casa da Coruja de novo, seria um spin-off da Ida na época que ela estudava na Exide. Macho. Na estreia de A Maré de King, as legendas exibidas diziam Kill him, ao invés de Caleb, quando Belos gritava. Corujita e Duolingo. Foi o relacionamento de Corujita e Duolingo que rendeu muitas fanart e terminou em setembro de 2023. Creeping Luz. Apelido de Vi antes do episódio A Mentira de Ontem, já que os fãs presumiam que ela fosse maligna. Belos manteve a linha do tempo intacta. Muitas das ações de Belos podem ser explicadas porque ele precisava que a luz voltasse no tempo. Inclusive, a Lilith fala que é como se o Imperador quisesse que a Flora provocasse ela. O que pode ser verdade é que esses acontecimentos fazem com que ela e a luz voltem no tempo. Enzo Gabriel. Apelido do coletor que começou como uma piada de criança animada no Twitter pelo usuário Naomi. O fandom adotou esse nome e logo surgiu no TikTok com dublagens e outros conteúdos usando esse nome, ao ponto de chegar nos gringos. Cajados escondido no título. O cajado de Ida é óbvio, mas se você inverter o L e o S, forma um cajado de cobra, o que pode ser uma alusão ao cajado de luz ou uma coincidência. Códigos escondidos. Além dos códigos escondidos nos títulos dos episódios, também havia códigos escondidos no cenário do desenho. Da primeira temporada forma a frase: 2 bruxas separadas, agora sozinha, 2 corações de pedra, uma maldição de penas e lama, uma traição de sangue, que se refere à maldição de Ida e a Lilith. E da segunda temporada forma: marés efervescentes e cordas de marionete, ele não sonha mais com reis, pois acima corre céus escurecido, pois abaixo está o seu pai, que se refere ao King descobrindo que é um titã
e o que seu pai for mais ilhas escaldadas. Dairos e Alador eram amigos na infância, algo aconteceu que passaram a se odiar, mas no epílogo se tornaram próximos de novo. E alguns fãs shippam os dois. Gus tem traços autistas. Gus tem alguns traços autistas, como dificuldade social e entre outros. Tem um vídeo em inglês que fala mais detalhadamente sobre isso. Hunter coleta ingredientes para Greenwalker. Quando Hunter aparece pela primeira vez, ele está atrás de um Selkidon. Mais tarde descobrimos que este era um dos ingredientes para criar um Greenwalker. Então Hunter estava ajudando a criar um substituto para ele sem saber. E Steve Tomula. Depois da revelação do rosto de Steve, Dana confirmou que Matolomula e Steve seriam meio-irmãos, mas isso foi cortado por falta de tempo. O acampamento de verão é uma terapia de conversão. Muitos fãs traçaram o paralelo entre o acampamento Pense Dentro da Caixa e terapias de conversão, já que ambos têm o objetivo de normalizar as crianças. Escrita por Despeito. Quando Dana apresentou a ideia da série para uma amiga, disseram que ninguém ia querer assistir a uma nerd latina e uma mulher de meia-idade. Nome dos líderes de clã. Na série conhecemos Darius, Eber, Raine, Terra e Adel. Dana revelou depois o nome dos outros líderes de clãs. O da construção é Menso, o da poção é Vitmi, o do oráculos é Rojan e o da cura é Het. Hunter é furry. Hunter gosta muito de lobos e algumas pessoas fizeram fanart dele descobrindo sua persona. A luz não cede. Traduzindo luz no seda do espanhol, forma a frase a luz não cede. A origem da voz do Corujito. Alex Hur foi convidado para fazer uma voz provisória para Corujito. Ele fez uma imitação horrível do Mickey, esperando ofender as pessoas com quão horrível era a voz. PS5 de Hunter. Um canal de paródia chamado Tomata Sur fez um vídeo no qual o Guarda Dourado queria terminar seu trabalho para ir jogar no seu PS5. Equipes de incidente. Cada membro da equipe da primeira temporada tem um personagem de fundo criado em sua homenagem chamado de Equipe de Incidentes. Essa foi a melhor tradução que eu consegui. Ida é a ex de Sten. Quando Ida ia ao mundo humano, ela usava o nome de Merlin. Sten falou que já foi casado com uma mulher com as descrições da Ida por 6 horas antes dela roubá-lo e se divorciar. Nada disso foi realmente confirmado, mas é muita coincidência. A redenção de Lilith foi rushada. Alguns fãs acreditam que a redenção de Lilith foi apressada, levando em consideração que ela amaldiçoou sua própria irmã e de certa forma estragou a vida da Ida. Cena deletada de Mentioka. Alguns storyboards da cena final do episódio Mentioka não foram utilizados. O episódio acaba quando Luis olha para Ida e King depois de Ida perguntar o que aconteceu. Nos storyboards, Luis choraria e seria consolada por King e Ida. Vazamento de Graças a Eles. Uma semana antes do primeiro episódio da terceira temporada lançar, membros do 4chan vazaram prints dos minutos finais do episódio. Sangue de maçã. É a bebida que a Ida bebe com frequência. Foi confirmado que existe uma versão alcoólica e uma versão sem álcool, por isso as crianças são vistas bebendo. Águas Médias. Hunter trans. Alguns fãs têm o headcanon de que Hunter é trans, porque ele rejeita a identidade que Belos tentou impor a ele. Cena deletada de Caçando Palismãs e Vazamento de Brick. Refere-se ao clipe vazado pelo compositor Brad Brick, que inclui uma cena deletada do Titã em pé. Não se sabe o motivo de ter sido removida, mas não é muito diferente da versão atual. Apenas mostra o Titã inteiro. Ambas se apresentam a mentira que Belos contou aos líderes dos clãs. Designs betas. São versões betas de design e, como a própria Dana mencionou em seu Tumblr, seria uma história diferente, com personagens diferentes e regras de mundo diferentes. 1 milhão de mães. Uma organização que fez uma petição para a Disney cancelar a Casa da Coruja por abordar temas queer ou LGBTQ+. Os argumentos envolviam o fato da protagonista ser bissexual e ter um casal homoafetivo, e entre outros. Lembra um pouco as mães cristãs contra o Steven Universe. Panqueca é Caleb cuidando de Hunter. Cardeais costumam ser símbolos de entes queridos falecidos cuidando de alguém. Essa teoria vem do fato de Flapjack ter pertencido a Caleb e atuar como uma força orientadora na vida de Hunter. Vista-se e vamos viajar juntos. Na dublagem em mandarim, a fala em que Luz convida a Emmett para sair foi trocada para Vista-se e vamos viajar juntas. Palismã dos líderes dos clãs.
Belos coleta os talismãs de cada bruxo quando eles entram para o clã do Imperador. Ou se tornam líderes. O único líder visto com seu talismã foi Rainy. Os talismãs dos outros provavelmente foram consumidos por Belos. A mãe de Kikimora nunca ligou. Essa teoria sugere que Kikimora nunca recebeu ligação de sua mãe ou de alguém de sua cidade natal. E que, na verdade, ela estaria sendo testada pelo clã do Imperador. Os arquivistas ferveram as ilhas. O livro do colecionador diz: mas se eles se intrometerem em nossos assuntos, nós limparemos o planeta e queimaremos o ar. A teoria sugere que, em retaliação aos titãs que lutaram contra eles, os arquivistas ferveram o mar e a chuva. O Titã faz parte da audiência. Quando conhecemos o Titã, o pai de King, a gente descobre que ele assistia todos os acontecimentos da série e até vestia produtos do desenho. Belos esculpiu seus braços e orelhas. Uma das pinturas liberadas de Mente Oca revela que Belos cortou suas orelhas para se parecer um bruxo e esculpiu glifos em seus braços, o que faz com que os braços dele se transformem e ele sentisse muita dor, e por isso ele absorvia os talismãs, já que a essência deles aliviava a dor. O colecionador não deveria estar na série. Dana confirmou que o colecionador só foi adicionado depois que a terceira temporada foi encurtada, e a equipe decidiu adicionar tudo o que pudesse antes do fim da série. Somos peças de um ser superior. Se refere a uma frase que Tony Lanosa diz no primeiro episódio da série. Ela ganhou um novo significado quando o colecionador transformou todos os fantoches para sua diversão. Bill. O líder dos caçadores de titãs, Bill, tem o seu nome como uma referência a Bill Cipher de Gravity Falls. Corujito dentro do Corujito. Em O Titã, Onde Você Está? Mostra Corujito comendo abelhas de fogo. Suas entranhas são forradas de dentes, mas ao ampliar, você também pode ver um mini Corujito escondido dentro dele. Luz empalada. Quando Luz e Hunter saem do porão e, graças a eles, a sombra de Luz parece ter sido esfaqueada nas costas, gerando especulações de que ela morreria no final. Os fantoches do colecionador são conscientes. Os fantoches demonstram ter consciência e algum controle limitado sobre seus corpos, quando passam por emoções extremas. Camila chora quando Luz morre, Emmett desenha um glifo de luz, e Rainy quebra totalmente o feitiço. Luz é, tecnicamente, a escolhida. No início da série, Luz era obcecada pela ideia de ter um grande destino, e esse desejo se realiza quando ela viaja no tempo para ajudar Philip a descobrir o colecionador e o glifo de luz, e quando o Titã revela os glifos para ela. Traidor nos Cats. Após nuvens no horizonte, fãs teorizam que o olho de Belos indicava um espião nos Cats, que muitos achavam ser Rainy. O episódio seguinte sugere que a Terra passou a suspeitar de Rainy após uma ligação para Ida. Você vai entender quando for mais velho. É uma cena cortada, totalmente dublada e animada de As Nuvens no Horizonte, em que Hunter tenta seguir Luz até o quarto de Emmett e fica confuso quando Willow e Gus o impedem. Por isso, ele parece meio emburrado quando eles se encontram. Emmett era o bode expiratório da família. Comentários de Emmett sobre ser a única que sabe que os gêmeos não são perfeitos e Odalia acusando-a de fazer os gêmeos agirem mal sugerem que Emmett era regularmente culpada por problemas familiares que não eram de responsabilidade dela. King sem crânio. Muitos fãs se perguntaram como seria King sem o crânio que ele usa, e Dana chegou já a desenhar isso. Livro de Azura cancelado. Haveria um livro de Azura, mas segundo a Dana, a editora não quis pagar adequadamente os autores e ele foi cancelado. Águas profundas. Hunter se afogou. Essa teoria sugere que, quando Belos possui Hunter, ele não queria apenas manter o sangue titã longe de si, mas também sabia que Belos seguiria atrás dele. Hunter teria usado o que restava de sua energia para impedir que Belos subisse, sacrificando-se e destruindo Belos. Ida é da primeira geração sob o comando de Belos. Belos governou por 50 anos, e Ida tem pouco menos de 50. Ela e seus colegas de classe foram a primeira geração a crescer sobre o sistema de clãs, com uma hierarquia de status, e testemunharam o surgimento de várias tradições. Facas censuradas. O desenho apresenta facas com lâminas onduladas para apaziguar os sensores e evitar a representação de armas e situações realistas que as crianças poderiam recriar. Essa foi a justificativa para o design da faca de Philip. As Ilhas Ferventes são um inferno. Inicialmente, a série foi planejada para se passar no inferno, mas essa ideia foi modificada para se adequar aos padrões da Disney. Isso é referenciado quando Luz pergunta se morreu e foi para um lugar ruim,
e Belos refere às ilhas como uma perdição. No entanto, nas nossas pesquisas, a gente não encontrou nada que dita que isso é verdade. Hunter não podia ver o clã de cura. Hunter possui cicatrizes grandes e visíveis, e apesar de estar cercado pelos melhores curandeiros mágicos disponíveis, a explicação mais provável é de que Belos proibiu de procurar tratamento médico, especialmente depois de ter sido atacado. Hunter também possui um kit de primeiros socorros em seu quarto. O clã do Imperador tinha espaço para as irmãs Clawthorns. No flashback de Lilith, em Sangue Novo, Almas Velhas, o guarda do clã menciona que há apenas uma vaga para o clã do Imperador, embora a lista de inscrições esteja vazia. No entanto, o clã do Imperador dependia completamente da lealdade ao Imperador, e os laços familiares das irmãs contradiziam essa lealdade. Fita azul de Hunter. Hunter usa uma fita azul no episódio Correndo por Labirintos. Esse é um símbolo de conscientização sobre o abuso infantil nos Estados Unidos. Fantoche Beta. No teste de animação, vemos uma versão de luz como fantoche, que pode ser um paralelo aos fantoches do colecionador, embora esta versão pareça mais assustadora. Paralelos entre Manny e Ida. O pai de Luz provavelmente morreu de uma doença degenerativa, já que sua família se mudou para perto de um hospital. Quando a maldição de Ida piorou, revelando-se também ser uma doença degenerativa, Luz tomou as medidas para garantir que não perderia outra figura parental. Verdadeira idade de Hunter. Embora biologicamente ele tenha 16 anos, Hunter provavelmente é muito mais jovem, por ser um Greenwalker. Contudo, Dana mencionou que os Greenwalkers podem ser criados em qualquer idade. Sr. William. Este é o design beta de Hunter, mas ele parece ter a mesma idade de Luz ou até menos. Uma imagem dele se escondendo de uma ida amaldiçoada ao lado de Luz sugere que ele teria sido introduzido muito antes na série. Emilienne Bailey Marcoshimo. O nome do talismã de Gus é uma combinação dos nomes dos escritores da segunda temporada, como M. Cicerega, Madeleine Hernandes, John Bailey Wayne, Zack Marcos e Mickey Cristomo. O nome dela deveria ter sido revelado em qualquer ajuda bem-vinda, mas foi cortada por falta de tempo. Philip tem o dente de presa azul. Quando Luz confronta Philip em outro lugar e outro tempo, vemos um talismã e uma grande presa na bolsa dele, que ele roubou do corpo de presa azul. Espada de Damocles. A adaga ensanguentada, flutuando sobre as alucinações de Belos com Caleb, faz uma alusão à espada de Damocles, que simboliza uma ameaça iminente. Sendo a faca de Belos, ele indica que uma parte dele sabe que foi ele quem condenou seu irmão. Os pontos no pôster final são Hunter, Willow, Gus e Emmett. Isso se refere às luzes próximas ao rosto de Luz no pôster. Zona de respingo em Maré de King. Em uma cena cortada, as crianças deveriam estar fugindo do colecionador que estava jogando Belos contra a parede. Hunter não seria rápido o suficiente e seria coberto pelos restos mortais do tio. O som do esguicho dele originalmente seria apenas ele soluçando. Embora não haja confirmação, várias fanarts se baseiam nisso. Lilith não tem um símbolo. Apesar de ver os pulsos de Lilith várias vezes ao longo da série, ela nunca é mostrada com o símbolo do clã do Imperador. Isso provavelmente é um erro de animação. Mãos de Hunter. Devido à tendência de Hunter cobrir as mãos e se encolher quando tocado, os fãs especulam que suas mãos eram marcadas devido aos ataques de Belos. No entanto, isso foi desmentido na terceira temporada. Hollow Mind deveria ser o final da segunda temporada. A equipe já estava reescrevendo a série para encaixar Hollow Mind na temporada final, que seria encurtada para a segunda parte da segunda temporada. Os fãs especulam que, como Hollow Mind mudou a série drasticamente, a ideia era que fosse o final da temporada ou até uma série de 2 partes. Fossas. Hunter não teve infância. Por ter sido criado desde criança por Belos e isolado no castelo, apenas treinando e estudando, muitos fãs acreditam que Hunter nunca teve uma infância verdadeira. Comer bebês é tão 1693. Frase icônica da Ida no episódio 7 da primeira temporada, uma referência direta ao ano em que terminaram os julgamentos das bruxas de Salem. Os líderes dos clãs sabiam que Hunter sofreu abuso. Essa teoria surge das cicatrizes visíveis em Hunter e do poder absoluto de Belos, que faziam os líderes ignorarem a situação. Rhaene, por exemplo, foi professor de música no clã dos Bardos por um tempo, então é bem possível que soubesse. O mesmo vale para Darius e Eber. Julgamento das bruxas. Ao contrário do que muitos pensam, os julgamentos de Salem acontecem depois da época de Philip. Connecticut teve seus próprios julgamentos quase 50 anos antes. Hunter lutou contra o controle do colecionador.
Em Observando e Sonhando, Hunter é o único marionete que não ataca a luz. Isso sugere que é possível resistir à influência do colecionador, e Hunter já tinha experiência por ter lutado contra Belos pelo controle do próprio corpo. Olhos brilhantes como uma resposta emocional. Mais tarde foi confirmado que os olhos brilhantes em bruxas não indicam só magia intensa, mas também uma resposta emocional profunda canalizada para a magia. A caixa torácica de Caleb em Para o Futuro. Antes de Belos possuir um Grimwalker, vemos uma caixa torácica numa bancada com a espinha cortada. Provavelmente são os últimos restos mortais de Caleb, já que o resto do corpo foi usado como ingrediente para os andarilhos sombrios. Paralelos de Belos com Indingo. A associação de Belos com veados remete aos Indingos da mitologia norte-americana, símbolos de pura maldade e canibalismo, o que é apropriado tendo em vista o destino dos palismãs e do corpo do irmão dele. Panqueca na paisagem mental de Hunter. Hunter recebeu a força vital e magia de Panqueca de forma semelhante a Belos ao absorver palismãs. Seguindo essa lógica, Flapjack agora vive na paisagem mental de Hunter. Luz foi decapitada antes de morrer. Quando o corpo dela é coberto de musgo, a cabeça de Luz cai para trás com um estalo. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi um vídeo extremamente trabalhoso. Meia hora de vídeo não é fácil. E a gente se dedicou muito, principalmente a Lia na pesquisa. Um abraço e tchau.